Muitas pessoas acreditam que o conflito entre Israel e Palestina começou com o ataque do Hamas, no dia 7 de outubro de 2023. Ou que durante o ataque, o Hamas matou 1.200 pessoas inocentes a sangue frio, que bebês foram decapitados e outros horrores indescritíveis. Mas será que foi isso mesmo? Nesse vídeo nós vamos investigar o que realmente aconteceu no ataque do dia 7 de outubro de 2023. A primeira coisa a entender é que esse conflito não começou no ano passado, ele começou há mais de 105 anos atrás, antes mesmo da criação do Estado de Israel, quando o território ainda sofria com a colonização da Grã-Bretanha. Ao todo foram cerca de 30 anos de colonização britânica e mais de 75 anos de ocupação israelense. Depois da criação do Estado de Israel em 1948, mais de 500 cidades e vilas palestinas foram tomadas pelos colonos israelenses, e mais de 700 mil palestinos foram expulsos de suas casas. Ao longo dos 75 anos seguintes, vários crimes foram cometidos pelos colonos sionistas. Apenas entre janeiro de 2000 e setembro de 2023, a ocupação israelense matou 11.299 palestinos e feriu 156.768, a maioria desses eram civis. Ao longo da história, nos casos de lutas anticoloniais, o que vemos é que o nível de violência que é praticado pelo ocupante normalmente encontra uma resposta de nível equivalente, vindo da população que vive sob a ocupação. Isso nos traz de volta ao ataque de 7 de outubro de 2023. De acordo com o próprio Hamas, em um documento público em língua inglesa, que traduzido para o português se chama Nossa Narrativa, Operação Inundação Al-Aqsa, o objetivo principal da operação era destruir a divisão de Gaza do exército israelense em Rein, bem como outros postos militares próximos a Gaza. Outro objetivo era o de capturar prisioneiros israelenses para trocar por prisioneiros palestinos. Poucas horas depois do início da operação do Hamas, o exército israelense respondeu realizando bombardeios nas áreas atacadas. Contudo, de acordo com cidadãos israelenses que sobreviveram ao episódio, esses bombardeios foram realizados de forma indiscriminada, acertando até mesmo reféns. Veja depoimentos. והם הביאו פתאום טנק, אני אומרת לאחד החיילים, תגיד, אבל אם אתם יורים פגזים זה לא יפגע בבני ערובה? אז הוא אומר לי, לא, אנחנו רק עושים את זה בצדדים, להוריד קירות. הם נהרגו מרסיסים, הם לא נהרגו כי רצחו אותם, הם נהרגו מהירי. היה שם ירי מטורף על הבית, מטורף. טנק הגיע וירה בפגזים. אז היה. אם זה קרה, זה היה, אם הם מתו כל הבני ערובה, De acordo com fontes israelenses, aproximadamente 1.200 pessoas morreram no ataque do Hamas, sendo que entre 700 e 800 eram civis. Contudo, vale notar uma coisa sobre os civis no contexto de Israel: praticamente todos os israelenses adultos, homens e mulheres, são membros da reserva militar, e muitos dos colonos estão fortemente armados. Alguns destes civis israelenses, por causa de sua extrema violência, estão sujeitos a sanções pessoais por parte do principal patrocinador de Israel, os Estados Unidos. Quando comparado com o ataque em Gaza, que já matou 42 mil pessoas, fica óbvio a desproporcionalidade do custo humano que essa guerra já causou. A mídia ocidental foi rápida em espalhar notícias, que hoje foram comprovadas falsas, como decapitação de bebês, estupro em massa e assassinato indiscriminado de civis em um festival de música que ocorria ao lado de Gaza. Hoje se sabe que as forças de Israel, no dia 7 de outubro, estavam operando sobre a Diretiva Hannibal, que autoriza o uso indiscriminado de força, para impedir que soldados israelenses sejam tomados como reféns, ou seja, permite que soldados israelenses atirem contra seus próprios militares. No final de 2023 houve um acordo para trocas de prisioneiros entre o Hamas e Israel. Havia expectativa que isso levasse a uma troca maior de prisioneiros. Contudo, Israel se recusou a parar seus ataques em Gaza, algo que o Hamas colocou como condição para a libertação dos reféns restantes. É aqui que precisamos recorrer ao direito internacional, que desde os anos 60 prevê o direito de povos à autoafirmação. Outro ponto importante é que a Assembleia Geral da ONU, no ano de 1966, classificou que qualquer forma de apartheid é um crime contra a humanidade. No ano de 1982, ela reconheceu o direito à independência de povos sob dominação estrangeira ou colonial, e reafirmou a legitimidade das lutas dos povos da África do Sul, Namíbia e da Palestina ocupada, para a independência,
integridade territorial, unidade nacional e libertação de dominação colonial e estrangeira, por todos os meios disponíveis, incluindo a luta armada. Essa mesma resolução também considerou que negar o direito do povo palestino à autodeterminação, soberania, independência e retorno às suas terras, bem como os repetidos atos de agressão de Israel contra os povos da região, são uma séria ameaça à paz e à segurança internacional. Contudo, não são todos os países que reconhecem plenamente esse direito, especialmente países ocidentais com passado colonial, como a Grã-Bretanha, ou países que estão no centro do capitalismo, como os Estados Unidos e os seus satélites. Só para se ter uma ideia, Nelson Mandela, a maior referência na luta contra o regime segregacionista do apartheid, na África do Sul, permaneceu na lista de terroristas dos Estados Unidos até o ano de 2008. 14 anos depois de ele ter sido eleito presidente, e 9 anos depois dele ter se aposentado da vida política, vale lembrar que os Estados Unidos colaboraram e financiaram o regime de apartheid na África do Sul, durante toda a Guerra Fria, já que o enxergava como um baluarte contra o comunismo. Isso só começou a mudar quase no final dos anos 80, com um movimento popular de massa, que ocorreu nos Estados Unidos, que contava com pessoas como Martin Luther King e Rosa Parks. Quanto entendemos o ataque do 7 de outubro de 2023, pela ótica do direito internacional, no que diz respeito à luta por independência, libertação nacional e autodeterminação dos povos, vemos que essa foi uma iniciativa audaciosa de insurreição, liderada pelo Hamas, e que obteve mais sucesso que o esperado, já que destruiu mais uma vez o mito de invencibilidade do exército israelense, e atraiu apoio regional e global, superando o objetivo inicial de destruir a divisão de Gaza do exército israelense. Esse foi um importante marco na luta palestina por libertação nacional, e o início de uma nova fase na sua revolução anticolonial.